Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Sanches, Agile Coach da Highflex Consultoria. Muita gente nos pergunta sobre formação de times. E hoje eu quero falar um pouquinho com vocês sobre o modelo de Tuckman. Vou compartilhar na tela aqui rapidinho para a gente conversar sobre isso. O modelo de Tuckman é um modelo onde todo time em formação passa por etapas. E mesmo que você adicione ou subtraia membros do time, substitua membros de um time, você tem um impacto sobre isso. Primeiro impacto, primeiro momento de um time é a formação. É quando um time começa a trabalhar junto. Então, o time está num momento de performance bom, de certa forma. Não é o ideal como time, porque as pessoas estão ainda muito individualistas, estão ainda olhando sobre a sua única perspectiva. Elas ainda não são um time. Como exemplo, tá? Imagina o filme Liga da Justiça. No filme Liga da Justiça, logo no início do filme, nós temos lá o Batman, temos Mulher Maravilha, temos o Flash, temos o Cyborg e o Aquaman. Eles acabam se encontrando para lutar contra um inimigo comum e até ganham algumas batalhas no início do filme, um momento ainda um pouco mais tranquilo, mas as ações são individuais. O Aquaman luta por si, o Flash tem medo, faz o que ele entende, eles não têm ainda um sentimento de time, eles ainda não se conhecem, não se respeitam o suficiente, certo? Então é um momento de formação do time. Na sequência, o time, a partir do momento que começa a encarar alguns dos desafios, o time entra em storming. Então começa a cada um expressar a sua opinião. Então o Batman fala o que pensa da Mulher Maravilha, a Mulher Maravilha o que pensa do Batman, o Flash, o Cyborg, o próprio Aquaman com aquele jeito dele tão individualista. E isso começa a gerar um pequeno choque. E eles entram em storming. É um momento muito importante que todo time passa. É um momento onde o time começa a entender como cada um pensa e começar a criar a sua forma de enxergar o caráter dos outros elementos do time. E você, como líder, tem que prestar bastante atenção nisso para ajudar este processo passar da melhor maneira possível e o time não entrar em choque. Passada essa etapa, o time começa a entrar em norming. As coisas estão mais claras, as regras definidas, como lidar com cada um, como eu falo com a Mulher Maravilha, como eu vou falar com o Batman, como eu aciono o Flash. O time começa a criar umas regras de convivência que permitem com que eles atinjam uma melhor performance. Só que aí esse é o momento que normalmente o gestor chega e fala: olha, o prazo está apertado, e se a gente colocar mais um? Será que a gente consegue? E aí foi o que aconteceu no filme, né? Eles tiveram a ideia, não, a gente não é suficiente, vamos colocar também o Superman. Vamos lá ressuscitar o Superman, que estava morto, né, do filme anterior, né? E vamos dar um jeito de colocar ele no time. No momento que você coloca uma pessoa nova no time, você volta para o form. Este novo elemento, essa nova pessoa que entra no time, ela também não passou pelo mesmo processo que os outros. Então ela não sabe como os outros estão, quem são os outros, certo? Ela pode até conhecer algumas dessas pessoas, mas ela não sabe lidar com elas, falar com elas. Então nesse momento o time realmente volta para o form. Na sequência, novo storming. Pô, no filme foi um quebra-pau, né? O Superman sai na mão com todos eles, literalmente, né? É claro que é uma coisa um pouco mais extrema. Então, houve um storming do pior jeito possível. E eles caíram no pau justamente para tentar chegar num ponto de entendimento. Não da melhor e mais saudável maneira possível, mas foi assim que aconteceu. Uma vez que as desavenças foram sanadas, né, e o entendimento foi restabelecido, o time volta para o norming. Então o time, opa, peraí, agora a gente já sabe o papel de cada um aqui, começando a entender o jeito de luta de cada um, e agora vamos para cima lá do vilão do filme, né, o Lobo das Steppes, vamos para cima dele, vamos para cima dele. E foram. E performaram. Como um time, eles conseguiram derrotar aí o inimigo no final. E fazendo aí um paralelo com o dia a dia de vocês, esse chegar no performing é sempre um desafio por conta de turnover, por conta de gerentes, às vezes, de chefias, que não entendem esse momento que os times passam e acham que colocar mais gente ou substituir alguém que ainda não chegou no ponto certo é a solução. E às vezes as pessoas do time estão em momentos diferentes.
E você tem que lidar com isso. Você, como Scrum Master, como gestor, como um líder, tem que entender o momento que cada um está e direcionar as ações. A pessoa está no forming, como é que eu mostro para ela as regras do grupo para passar ela para o norming da maneira mais suave possível? As pessoas estão expressando sua opinião, como eu consigo garantir um ambiente seguro para o storming acontecer de forma respeitosa? Chegamos no norming, como eu consigo fazer com que o time aceite essas regras, essa convivência e passe a performar do jeito mais simples? Então, esse é o grande desafio dos líderes, né, de Scrum Masters, Agile Coaches e de outras pessoas quando a gente fala em formação de time no mercado. Vocês devem estar se perguntando por que, diante de tantos times, Vingadores, Power Rangers, o que for, por que eu escolhi Liga da Justiça para exemplificar o modelo de Tuckman? Esse aí é Tuckman, né, o grande pesquisador e psicólogo que criou este modelo na década de 70. E o nome dele, para vocês não esquecerem mais, é Bruce Wayne Tuckman. Meu, é o Batman. Cara, o cara sabe o que está falando. E aí, curtiu o material? Se curtiu o material, não conhece ainda a Highflex Consultoria? A Highflex Consultoria tem duas iniciativas muito bacanas, que é a Highflex Academy e a Highflix. Ambas produzem material de qualidade, onde os trainers trazem exemplos práticos, cases práticos, cicatrizes de guerra que a gente passa no nosso dia a dia para dentro desses nossos treinamentos. E exemplos assim, para não tornar a aula sonolenta, com vários treinamentos que a gente tem aí no mercado, esse é o nosso conteúdo diferenciado. Curtiu? Vem para a Reflex!